Olá, bom dia. São 5h30 da manhã do dia 19 de 11 de novembro de 2022. Então, nós estamos de manhã, não tão cedo, mas eu acordei bem cedo porque eu já selecionei o material, viu, gente? Já estudei bastante, pesquisei muito, desde as 4h30. Então, agora, você vê como é. Acordei 4h30 da manhã para estudar o que vou dizer aqui. Então, é assim. Aquele que ama a verdade tem que ter sacrifício, espírito de sacrifício, tem que ser justo, né? E assim o seu coração ficará em paz. E não pode deixar de ficar indignado quando alguém chega, um tolo que não lê, né? Ou diz que aqueles corvos em cima do chapéu do homem de chapéu negro era Prometeu sendo comido pela águia de Júpiter no mito do olímpico, pelo amor de Deus. Olha, no mito, no vídeo que eu mostrei aqui de magia negra, adoração a Behemoth, o tolo, ingênuo, né, que é um rosacruciano, não vou dizer o nome, né, que diz que aquele homem de chapéu negro que o corvo pousa na cabeça dele é, na verdade, Prometeu, o titã Prometeu, que foi amarrado num rochedo porque subiu ao Olimpo para roubar o fogo dos deuses e dar aos homens. Isso está na mitologia greco-latina. Eu tenho toda a mitologia, posso falar especificamente sobre Prometeu. Então, olha, quando o senhor viu, o senhor interpretou tudo errado, professor. Porque aquele homem de chapéu, ele vestido de negro e chapéu preto e o corvo preto, na verdade simbolizam Prometeu. Pô, simboliza porcaria nenhuma. Aquilo é um mago negro. Prometeu foi, como eu disse, um titã que subiu de todos os titãs, ele foi o único perdoado, porque os titãs fizeram uma revolução contra Zeus, o Júpiter. E Júpiter, então, castigou todos. E castigou Prometeu. E como castigou Prometeu? Amarrou num rochedo e ele ficou amarrado. Durante o dia, Zeus mandava a sua águia para comer o fígado de Prometeu. E ele não morrisse, porque Zeus era poderoso. Zeus era. Ó, tira o Z e bota D. O que é que fica? De Zeus vira Deus. Então, evidentemente, era uma pequena deslize, um pequeno deslize. Basta deslizar uma letra e de Zeus você tem Deus. E Júpiter, se você pegar a palavra no original, é Geupater, ou Geupitá, que Geu é a abreviatura de Javé, ou seja, o pai Javé. Então você veja que os pagãos apenas eles deturparam a verdadeira religião. Mas se Júpiter é Geupitá ou Geupater, é o pai Javé. E se Zeus, basta tirar o Z, é Deus, e em sânscrito a palavra Deus é Diaos, com Y, em vez de I, então você vê o seguinte, os pagãos, idólatras, errados, cheios daquela bobageira toda, e que praticavam magia negra sem saber, até o Abraão, você vê, né, em Gênesis 5 e em Gênesis 22, ele pratica uma macumba braba. Então, eram deturpações, porque a cabeça do homem não entendeu exatamente o que Deus queria. Agora, vim dizer que o que eu estou dizendo aqui é errado, é preciso ter peito, viu? Porque eu acordei 4h30 da manhã para poder estudar o material que eu vou expor aqui agora. Então, um é um tolo. Dizer que aquele homem de chapéu preto, um mago negro, caracterizado, com os olhos cheios de preto, pintado de preto, um pintado de preto, ele fecha a sobrancelha para parecer que está furado. Ora, um olho furado, Prometeu não teve um olho furado. Então você vai ver, se você rever novamente o vídeo, você vai ver que ele parece estar cego de um olho. E aí o meu irmão da Rosa Cruz, prezado frater, o homem de chapéu preto é Prometeu. Ora, então ele é um idiota. Porque se ele conhecer o mito sobre Prometeu, como é que aquele bruxo vestido de preto, com chapéu preto e um corvo, o que é
que era Prometeu, um titã, que tentaram subir, os titãs revoltados subiram o Olimpo para poder destronar Zeus. Zeus os prendeu e venceu todos, junto com Hércules, seu filho, e todos os demais olímpicos. Marte, Minerva, Urano, Netuno, Plutão. Então, o castigo de Prometeu foi amarrado a uma rocha. A águia de Zeus, o corvo é o símbolo da podridão. E a águia é o símbolo da ascensão da alma humana até Deus. Minha gente, esse irmão Rosa Cruz é tolo demais, não entende nada de simbologia. E vê aquele vídeo com prazer, comparando aquele mago negro de chapéu preto com o corvo em cima da cabeça, como sendo Prometeu amarrado no rochedo com a águia de Júpiter comendo o fígado dele. Enquanto que o corvo é símbolo da podridão, ou seja, é um urubu, lá no meu Nordeste, né? Morre o cavalo pro bem do urubu, dizia minha avó. Se não fosse a morte do cavalo, o urubu só come carniça. Então, um corvo é um bicho que come carniça. Os crucificados eram deixados na cruz até apodrecerem e os corvos comiam inicialmente os olhos. Por isso, o homem de preto aparece em determinado momento com um olho fechado, pintado de preto, e o tempo todo com pintas pretas, linhas pretas, para simbolizar quem? Que o corvo comeu o olho dele. Porque a primeira coisa que um corvo comia num cadáver eram os olhos. E aí vem esse irmão Rosa Cruz, que não sabe nada de simbolismo, e acha aquele ritual berremoto uma maravilha. E aí diz que o professor Marlanf, então, você não entendeu, aquilo não é ritual de magia negra. A banda, na verdade, entendeu uma coisa simbólica e fez aquilo ali. Eu tenho que ir. Mas esse foi um tolo. Agora, aquele outro, que diz que o Bohemian Grove é uma fake news, eu disse aqui uma fake news, aquele não. Aquele foi um ignorante e agressor. Então, vocês veem como é que a interpretação estrutural da narrativa é difícil. Eu sou especialista. Por que eu fiz esse canal? Porque eu sou especialista em interpretação estrutural da narrativa. Ou seja, eu leio um texto e tenho a capacidade de interpretá-lo. Eu vejo uma figura e eu sei se ela é simbólica e que simbolismo está escondido por trás dela. Tem que saber isso para poder fazer o meu trabalho. Então, quem contesta tem que fazer um estudo sobre análise estrutural da narrativa. Então, vamos ao de hoje? Vamos. Professor Marlanf, primeiro vamos agradecer aos likes, vamos agradecer aos colégios do Marco Caldeus. Já temos 3 alunos novos que fizeram inscrição, hein? 2 será amanhã, domingo. Amanhã, hoje é sábado, né? Amanhã, domingo, 2. E o outro ficou de telefonar para marcar qualquer dia da semana a partir das 19 horas. Então, muito obrigado, porque cada aluno do Colégio Marco Caldeus que vai pagar R$100 mensais, com 4 aulas mensais, uma semanal, então 100, 200, 300, 400. Está me ajudando. É uma doação, é uma contribuição. Porque se eu fosse cobrar o que Maria Pereira cobra, R$1.200 por cada aula, eu estaria muito bem de vida, né? E ela tem 36 mil visualizações. Bem, então, agradecendo, portanto, a tudo, aos alunos do Colégio Marco Caldeus, visualizadores, aqueles que nos reconhecem o mérito e que fazem os agradecimentos pelos nossos vídeos, e agradecendo principalmente aos meus 8 irmãos caribus, que começaram comigo, foi a primeira turma, e 8 deles se mantêm fiéis, me pagando o mesmo que se pagariam se estivessem estudando hoje, só que é um valor que oscila entre 350 e 800, por conta deles. Então, os R$100 mensais que eu estou cobrando, na época deles, o mínimo era 350. E uma pessoa, que eu não vou dizer o nome, que é a mais importante aluna para mim, é minha irmã, que teve grande sucesso na vida, achou que 350 era pouco. E todo mês deposita na minha conta, no dia 26, R$800, porque ela está num emprego que ela ganha muitíssimo bem. Aí ela disse que deve isso aos cursos que fez comigo.
Logo, inscrevam-se no Colégio de Magos Caldeus, porque vocês vão educar a inteligência, a vontade, a memória e a sensibilidade. É esse o objetivo. Se você tem inteligência educada, vontade, memória e sensibilidade, você vai ser uma pessoa excepcional. Então, aí eu ouso dizer que eu não sou uma pessoa comum. Porque eu tenho uma inteligência, uma vontade, uma memória, uma sensibilidade altamente educada. Não posso deixar de dizer isso. Não é com vaidade, mas também não seria falsidade, falsa humildade. Então vamos começar o vídeo de hoje. O vídeo de hoje, minha gente, professor Marlanf, o senhor fala muito mal dos judeus. O senhor é antissemita? Não, sou antisionista. Mostrei no vídeo anterior que judaísmo não é antissemitismo. Não, judaísmo não é sionismo. São 3 doutores árabes que falam sobre isso, mostrando que o judaísmo é uma religião respeitável, que eles conviveram com os judeus religiosos na Palestina, e quando os sionistas entraram, expulsaram eles, porque eles eram sábios, iam atrapalhar a vida dos sionistas. Então, os sionistas são canalhas, e o judaísmo é uma religião nobre, bela, profunda, de onde o cristianismo tirou suas raízes. Então, quando o professor Marlanf fala, cuidado. Quando eu falo judeu, sefaradita é que geralmente professam o judaísmo mesmo, da Bíblia, da religião. E os askenaz é o Talmud. Para eles a Bíblia não vale nada. Vou dizer isso aqui. Essa aula será sobre isso. Então, cuidado. O professor Marlanf não é antissemita, é antisionista. Tá bom? Então, quando eu falo mal do judeu, entendam, é do judeu askenaz, sionista, que veio do Cáucaso, portanto não é judeu de sangue. Mas alguns traidores dos judeus sefaraditas se uniram aos askenaz para ter boa vida. É o motivo desse vídeo. Então vamos ver. Eu fiz aqui um resumo. Nesse resumo, eu coloquei primeiro Hillel, mas coloquei depois. Porque vamos começar por Gamaliel. Hillel, Gamaliel, Akiva, Yehuda, a palavra Pardes, Ismael e os Amoraim. Então temos vários temas. O tema sobre o Rabi Hillel. Gamaliel, que foi discípulo de Hillel. Akiva, que viveu entre o ano 200 e 300 e que foi um mártir. Rabi Yehuda, que nem fede nem cheira, simplesmente ajudou a obra de Esdras e terminou fazendo o Talmud. Ou seja, ele contribuiu muito para a construção da antibíblia, mas ele era um bem intencionado. Tem que ser justo. Ele fez achando que estava fazendo o correto. Pardes é uma palavra para que você não se esqueça que quando interpreta a Bíblia ou qualquer livro sagrado, tem que seguir 4 sentidos. E esses 4 sentidos têm uma palavra que é mnemotécnica, pardes, que quer dizer jardim ou paraíso, pomar. Finalmente, o Rabi Ismael, que criou a ordem dos Amoraitas, que são contra os escribas e os fariseus, que traidores. Portanto, são cristãos antes de Jesus Cristo. Vejam vocês o rolo que é tudo isso. E você tem que ser perito, aí eu tenho que dizer, como eu sou, para poder ler e entender quando é que você pode dizer uma coisa, se os protocolos são verdadeiros. Provei isso na aula passada. Mesmo assim, houve aquele idiota a quem eu fiz o vídeo, um covarde que não quis mostrar a cara, que disse que, segundo as fontes judaicas, eu descobri que ele é sionista, pertence ao grupo sionista. Ele cometeu a bobagem de botar o site sionista ao qual ele pertence. Agora está explicado. Tentaram invadir meu Facebook, eu recebi a notícia do Facebook dizendo: se você tentou entrar no seu Facebook tal dia, tal hora, nos avise. Caso contrário, alguém tentou invadir o seu Facebook. Aí eu mandei de volta. Não, eu não tentei invadir. Ele disse: nós bloqueamos, então continuará aquela pessoa que tentou invadir
tem seus métodos próprios, o sistema já reconhece e refutou, bloqueou. E nós bloqueamos por um momento, já está desbloqueado. Pode continuar usando seu Facebook. Então, é uma guerra. Eles agora decidiram me atacar. E eu vou continuar. Porque o sionismo é perverso, assassino, criminoso, hipócrita. Enquanto que o judaísmo como religião é respeitável, né, é nobre, né, tem alguns desvios que foram devido à interpretação dos escribas, mas a gente sabe, já está mais do que explorado isso aqui, né? E então judaísmo é respeitável, sionismo é detestável. Por isso os 3 doutores árabes fizeram diferença entre judaísmo e sionismo. Judaísmo é uma religião, sionismo é um partido político, é um movimento político. Então não tem nada a ver com religião. Eles usam a Bíblia como ferramenta. Então vamos começar pela Bíblia. A Bíblia vai nos dar, inicialmente, o Rabi Gamaliel. E vamos começar por ele. Por isso que eu peguei uma seta aqui, tirei de Hillel para baixo, eu ia começar por Hillel, mas decidi que Gamaliel é mais importante. Gamaliel está no livro dos Atos, página 5, capítulo 5, versículos 27 e capítulo 22, versículo 1. Vou repetir. Gamaliel, que é um rabino, que pertence ao Sinédrio, portanto, é um escriba, é um fariseu, está no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 27. Vamos ler? Gamaliel, em Atos, qualquer um pode pegar a sua Bíblia, já está marcado aqui, ó, livro dos Atos. Vamos ver quem foi Gamaliel. Ele era fariseu e ele era escriba, mas ele era sefaradita e não traiu a Bíblia. Não embarcou. Não embarcou na de Esdras. E nós vamos ver como ele sofreu, então. Vamos lá no capítulo 5 primeiro. Capítulo 5. Então, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz o seguinte: permitam a leitura. Tenham paciência, tá bom? A gente tem que ler para compreender. Eu estou interpretando para vocês porque eu sou especialista. Eu sou perito em análise, não só interpretação. Interpretação é o primeiro degrau que eu piso. Análise estrutural da narrativa. São 10 degraus acima de interpretação. Por isso eu estou fazendo esse trabalho com toda a maestria e eu sei o que estou fazendo. Vamos lá, o Gamaliel. Capítulo 5, versículo 27. Então está aqui. Levaram os apóstolos e apresentaram ao Sinédrio, que eram todos escribas e fariseus. O sumo sacerdote disse: nós tínhamos proibido expressamente falar em nome de Jesus, e no entanto vocês encheram Jerusalém com a doutrina desse homem. Querem nos tornar responsáveis pela morte dele? Então Pedro e os outros apóstolos disseram: é preciso obedecer a Deus e não ao homem. Ou seja, você é um homem e diz que nós não devemos ensinar o que Jesus ensinou, mas Deus nos manda ensinar, porque Jesus é Deus. Então, Pedro continuou: é preciso obedecer a Deus e que aos homens. O Deus de nossos antepassados ressuscitou Jesus, que vós mataram pregando numa cruz, na cara deles. O Deus de nossos antepassados, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ressuscitaram Jesus que vocês mataram pregando na cruz. A briga era feia já naquela época. Ele disse isso na cara do Sinédrio. 72 membros, 6 de cada tribo. São 12 tribos, 6 vezes 12, 72. Mas aqui ainda está misturado, tudo junto e misturado. Vamos ver. E com sua mão direita, é poder, o exaltou, tornando-o
o supremo sacerdote e nosso Salvador, para dar ao homem a oportunidade de se arrepender, recebendo o perdão dos seus pecados. E nós somos testemunha de tudo o que ele fez. E obedecendo ao Espírito Santo que Deus nos concedeu, e a todos aqueles que lhe obedecem, não podemos deixar de pregar o que vocês fizeram com Jesus. Enfurecidos, os conselheiros do Sinédrio estavam decididos a matar os apóstolos. Mataram Jesus, o mestre, agora vão matar os apóstolos, discípulos. Levantou-se então no Sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, é o nome que está ali, que era doutor da lei, escriba, a palavra doutor da lei era escriba, e todo o povo tinha grande estima por ele. Então era um homem justo. Ele se rebela contra a decisão de matar os apóstolos. Gamaliel mandou que os acusados saíssem por um instante. Saiam. E aí disse: mestres de Israel, vejam bem o que estão para fazer contra esses homens. Algum tempo atrás apareceu Teudas, que dizia que era o Cristo, e juntou cerca de 400 homens. Jesus tinha uma multidão, 5.000. Depois, ele mesmo foi morto, e os seus seguidores se dispersaram, debandando. E nada mais restou dele. Hoje, vocês nem se lembram. Eu estou relembrando. Depois dele, no tempo do recenseamento de Quirino, nós vimos na Bíblia, José e Maria vão até Belém, onde Maria tem Jesus, pela ordem de recenseamento de Quirino, está vendo? Aqui se refere a isso. Apareceu um tal de Judas o Galileu, que era pai de Barrabás, que arrastou muitos atrás de si. E quando Pilatos perguntou, Barrabás ou Jesus, a quem eu solto? O povo disse, Barrabás. E o que eu faço com Jesus? O povo disse, crucifica-o, crucifica-o, porque estavam sendo enganados pelo Sinédrio. Então, também ele acabou mal, foi crucificado, e todos, juntos com eles, também se dispersaram do mesmo jeito que com Teudas. Mas, olha sempre o mas, quanto ao que está acontecendo agora com esses homens, vou dar-lhes um conselho. Não lhes criem preocupações. Soltem-nos. Porque se o projeto ou atividade deles for de origem humana, como Teudas e Judas, o Galileu, tudo será destruído. Não dará certo. Mas, se o que eles estão fazendo vier de Deus, como Moisés, cuidado para não estarmos lutando contra Deus. Esse é Gamaliel. Os participantes do Sinédrio finalmente aceitaram o parecer de Gamaliel. Chamaram de volta os apóstolos, mandaram açoitá-los, eram 38 chicotadas em cada um, proibiram novamente que eles falassem em nome de Jesus, depois de os soltarem. Os apóstolos saíram do conselho, contentes por terem merecido sofrer insultos e dor por causa do nome de Jesus. E cada dia no templo e nas casas não paravam de anunciar a boa nova, o Evangelho de Jesus Cristo. Esse é o primeiro. Como é o nome dele? Gamaliel. Então, mataram Jesus, os fariseus e escribas. Agora iam matar os apóstolos. Prenderam-nos. E Gamaliel disse, Teudas se disse que era o Cristo. Arrastou 400 homens. Contudo, terminou sendo morto pelos romanos, ou pelos sírios, não sei qual era a dominação da época, ele não menciona, e dispersou-se. O movimento dele nada, virou pó. Depois veio Judas Galileu, que era pai de Barrabás. Esse já era da época de Cristo. Esse era um dos competidores. Ou seja, Jesus tinha 60 competidores, 60 candidatos a Messias na época de Jesus, sabiam? Então Judas Galileu era o pai de Barrabás, e por isso Barrabás era um assassino. Por quê?
porque ele matava qualquer um que apoiasse a ocupação romana. Enquanto Jesus disse que política, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, Judas, Galileus e Teudas não deram em nada. Teudas dizia que era o Cristo, foi morto, e os 400 que o seguiam se dispersaram. Judas Galileu só tem um filho que está tentando reconstituir a obra do pai. Vai ser solto, mas depois Barrabás vai se converter. Depois Barrabás vai se converter. Então, isso tudo está em Gamaliel, que era fariseu e era escriba. Então, não podemos censurar todos os fariseus, todos os escribas, né? Quanto mais todos os judeus. Vocês vejam que está escrito: a justiça e a verdade se abraçaram, e assim o mundo encontrou a paz. Então, o mundo só encontrará a paz quando a justiça e a verdade se abraçarem. Nós estamos aqui sendo verdadeiros e justos. Portanto, estamos dando o nome de um homem que pertencia ao Sinédrio, então estava entre os fanáticos que seguiam Esdras na tentativa de conquistar o mundo, mas ele não caiu na lorota. E o Sinédrio, a maioria deles, queria matar os apóstolos, e ele disse: olha bem, olha o exemplo passado, vejam a história é a mestra da vida. Disse em latim: Historia magistra vitae. Então, vocês têm exemplo de 2 messias falsos que foram destruídos. O último ainda não foi, porque o filho herdou o ideal do pai. Barrabás, de quem Judas Iscariotes era discípulo. Judas Iscariotes era discípulo de Barrabás. Veja, está tudo ligado. Então, esse homem é importantíssimo para nós. Vou mostrar agora no capítulo seguinte que era importantíssimo para nós. Gamaliel, discípulo de Léo. Mas vou começar com ele por causa disso. Vai ser 2 vídeos. Já vi pelo tempo que um só não vai dar. Esse foi o capítulo 5. Acabei de ler o capítulo 5, versículo... Capítulo 5 da Bíblia, livro dos Atos, capítulo 5, versículo 27. Agora, Gamaliel aparece novamente no capítulo 22, versículo 1. Vamos marcar esse aqui. Já viram que Gamaliel não se deixou levar pela lorota de Esdras, que queria conquistar o mundo a qualquer preço, e o sionismo hoje é o que ele fundou lá. Por isso que Isaac Jackson disse: o sionismo é antiquíssimo. Vamos depois pegar o livro, né? Então, estamos no capítulo 22. Livro dos Atos dos Apóstolos. Quem quiser pode pegar a sua Bíblia. Pega a sua Bíblia, livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 22. Fala da conversão de São Paulo. Paulo disse aos cristãos de Jerusalém: irmãos e pais, escutem a defesa que eu agora apresento a vocês, porque não queriam receber na comunidade cristã. Vendo que Paulo lhes falava em língua hebraica, fizeram ainda mais silêncio, porque Paulo era romano, de pai, mas era judeu, de mãe. Então, ele não imaginava que Paulo falasse hebraico. Aí calaram. E Paulo continuou: eu sou judeu, nasci em Tarso, na Cilícia, mas fui educado nessa cidade, formado na escola de Gamaliel, discípulo de Léo, seguindo a linha mais escrupulosa de nossos antepassados, cheio de zelo, de amor por Deus, como todos vocês cristãos são agora. Está falando para a comunidade cristã que não quer aceitar ele. Ele está tentando se defender porque ele perseguiu os cristãos. Agora ele quer entrar na comunidade cristã. E os cristãos não querem deixar, porque estão com medo dele se infiltrar para matá-los com mais facilidade. Aí ele diz, vou repetir: eu sou judeu, nasci em Tarso, Paulo, na Cilícia, mas fui educado nesta cidade, em Jerusalém,
na escola de Gamaliel, discípulo de Hilel, seguindo a linha mais escrupulosa de nossos antepassados, cheio de zelo e de amor de Deus, como todos vocês são agora. Persegui mortalmente os discípulos do caminho. Era assim que era chamado os discípulos de Jesus, o caminho. Porque Jesus disse: eu sou caminho, verdade e vida. Prendendo e lançando na prisão homens e mulheres, como o sumo sacerdote ou os anciãos podem testemunhar. Eles me deram carta de recomendação para os irmãos de Damasco e para me dirigir a fim de fazer algemados os que lá estivessem, para serem punidos aqui em Jerusalém. No entanto, aconteceu que na viagem, estando já perto de Damasco, lá pelo meio-dia, de repente uma grande luz que vinha do céu brilhou ao redor de mim. Caí por terra e ouvi uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu perguntei: quem és tu, Senhor? E respondeu: eu sou Jesus de Nazaré, a quem você persegue. Pronto, vamos ler só até aqui, porque só nos interessa, por enquanto, não é Paulo de Tarso. Aqui está a conversão de São Paulo. Depois ele muda de Saulo de Tarso para São Paulo. Saulo passa a ser Paulo. Mas aqui ele diz que foi discípulo de quem? De Gamaliel. Então Gamaliel já tinha um espírito cristão. Iam matar os apóstolos e ele disse: meus irmãos, do Sinédrio, viu? Ele era escriba e fariseu e pertencia ao Sinédrio, ou seja, a laia perversa dos sionistas atuais, que naquela época não tinha esse nome. Chamavam-se a Carral. Mas olha, um homem honesto, eu tenho que ser justo. A justiça e a verdade se abraçaram e o mundo conheceu a paz. Então, só teremos paz quando houver verdade e justiça. É o ensinamento de Gamaliel. E era o ensinamento de Hilel, embora Gamaliel fosse maior do que Hilel. E Paulo de Tarso foi discípulo de Gamaliel, que era discípulo de Hilel. Ele diz isso aqui, onde? Atos 22. Fechamos, vamos marcar, está aqui na Bíblia. Qualquer um de vocês pode conferir. Agora, vamos a outros. Vamos ver quem é Hilel? Vamos ver quem é Hilel. Aqui nós temos um livro judeu. Pequena Enciclopédia Judaica. Uma introdução ao comentário da Bíblia. Biblioteca Judaica Popular. Editora Biblos. Feita para os judeus nas escolinhas judaicas. Então, vamos ver aqui se a gente encontra Hilel. Acho que não começa por ele. O que Gamaliel fez ali, fez ele ser punido. Vamos ver como é que foi que aconteceu depois do que ele fez ali. Soltaram, deram uma chicotada nos apóstolos e soltaram. Mas olha o que fizeram com Gamaliel. Depois da ordenação do Rabi Eleazar como diretor do colégio, que era chamado Sinédrio, temos aqui um fato que está relacionado com a ocasião séria importante numa sessão especial do Sinédrio em Avne, no ano 90 dela comum. Então aqui diz a data. Quando Gamaliel foi deposto e o jovem Eleazar ben Azaria foi eleito em seu lugar. Então ele terminou sendo deposto, porque ele era pró-cristão. São Paulo diz: sou discípulo de Gamaliel, discípulo de Hilel, que foi discípulo de Hilel. Segui a escola de Hilel. E Gamaliel já era pró-cristão. Defendeu os apóstolos, impediu que matassem eles. Foram chibatados, 38 chicotadas em cada um. E São Paulo diz: sou discípulo de Gamaliel, da escola de Hilel. E aqui diz: mas depois daquele ato, no ano 90 da era de Cristo, depois do nascimento de Cristo, ou seja, ele fez aquilo já depois do ano 33, Jesus foi crucificado no ano 33, no ano 90 ele foi deposto. Perceberam que se deixassem ele ia sempre contra o Sinédrio, ele ia sempre contra o sionismo. E um jovem
chamado Eleazar ben Azaria, que ia na onda do Sinédrio, foi colocado em seu lugar. Naquela sessão foi votada uma resolução excluindo tudo que fosse sectário e todos os livros heréticos. Simeão ben Será e todos os livros desde então escritos também foram excluídos. Esse parece ter sido o ato final e, incidentalmente, é provável que tenha sido o único ato formal pelo qual as escrituras, como a conhecemos hoje, foram definidas. Na realidade, o cânon havia sido uma entidade aceita pelo menos 250 anos, uma herança do dia dos homens da grande sinagoga, a Carral. Então, o texto, o parágrafo não nos interessa todo, só diz o seguinte, que, na verdade, Gamaliel foi deposto por causa daquilo que ele fez e outras coisas que a Bíblia não cita. Mas aqui os judeus sabem. Perceberam que ele era pró-cristão. Então depuseram ele e colocaram um boneco manipulável no lugar dele. Um jovem chamado Eleazar ben Azaria, filho de Azarias. Ben é filho. Esse nós vamos poder manipular à vontade. Então, aquele ato de Gamaliel foi punido severamente. Ele foi deposto, no lugar dele foi colocado um rapazola. Então, minha gente, você vê que a briga entre eles era grande. Porque nessa época não havia askenazitas. Os askenazes só vão surgir no ano 800 depois de Cristo. Nós estamos aqui no ano 90. Mas no ano 90 é quando Gamaliel é deposto. Quando foi que aconteceu ele ter libertado os apóstolos de serem mortos e aceitou que eles fossem chicoteados e depois soltos e os apóstolos continuaram pregando? A Bíblia não diz, aqui não diz. Mas é depois do ano 33. Então, entre o ano 33, quando Jesus foi crucificado, os apóstolos começaram a fazer a pregação, e o ano 90, Gamaliel fez várias coisas pró-cristianismo. Sendo ele o quê? Fariseu, escriba, ou seja, um doutor da lei, pertencente ao Sinédrio. Ele era o presidente do Sinédrio. Depuseram ele e colocaram um boneco para manipular no lugar. É o que se faz sempre. Pronto. Vamos parar aqui. Vejam vocês então, cuidado com a generalização. Estou lendo um livro que é exclusivamente feito para ser estudado pelos judeus que querem estudar, ou nas escolas judaicas. Mas temos que ser justos. O salmista diz, a verdade e a paz se abraçaram. Desculpa, a verdade e a justiça se abraçaram, e o mundo conheceu a paz. Por que é que nós estamos em paz? Porque não há verdade, porque não há justiça. A justiça no Brasil se tornou o quê? Vocês sabem o que é o STF. Vocês sabem o que está acontecendo no Brasil. Por causa de 16 ministros do Supremo Tribunal Federal, que fugiram para Nova York. Será que eles voltam? Ou será que eles estão com medo de voltar? Porque ninguém sabe o resultado dessa panela de gatos, desse saco de gatos. Então, olha, sem justiça e sem verdade, não há paz. Logo, nós estamos num período conturbado. Nós não temos ideia do que o ministro da Marinha, o ministro do Exército, o ministro da Aeronáutica, o ministro da Defesa e o chefe das Forças Armadas estão, nesse momento, confabulando. Não temos a menor ideia. Mas os 16 ministros do Supremo que estão em Nova York estão com medo de voltar ao Brasil. Sabia? E hoje, dia 19 de novembro de 2022, vai aqui uma coisa que não vai ser censurada, porque eu vou dizer com muito cuidado, um candidato que foi eleito, que é discutível se foi eleito legalmente ou se houve fraude, terá que apresentar, junto com o advogado, no Supremo Tribunal Federal, uma prova de bons antecedentes, ou seja, uma declaração de ficha limpa. Hoje, minha gente, nós estamos às 7 horas da manhã.
o STF não abre essa hora. Só vão chegar lá para as 10. Mas hoje, o candidato eleito, o Sapo Barbudo, terá de se apresentar diante do Supremo Tribunal Federal, que eu não sei se os 16 fugitivos estão lá ou não estão, e ele terá que ir lá levar um atestado de bons antecedentes. Para o quê? Para corroborar a sua eleição. Será que ele vai poder levar? Essa é o que diz, isso é o que diz a Constituição brasileira. É uma emenda chamada Lei da Ficha Limpa. Será que o Sapo Barbudo vai poder colocar a ficha dele diante dos juízes do Supremo Tribunal Federal e vai ser considerada a ficha dele limpa? É hoje. Só se o Supremo Tribunal Federal considerar que o candidato eleito tem a ficha limpa, ou seja, atestado de bons antecedentes, ele poderá ser empossado. Senão, a eleição será anulada. Então, hoje vai acontecer uma coisa extremamente importante. Porque o Sapo Barbudo vai ter que ir lá. Ou será que ele não vai? Será que a coisa está tão sob controle que ele nem precisará ir lá? Eu acho que não está tão sob controle. Porque ninguém sabe o que é que o Exército está fazendo, o que é que as Forças Armadas estão fazendo, ninguém sabe por que é que os 16 ministros do Supremo, que nós sabemos que o cabeça de ovo é o Bambambam, Bam Bam, é o rei do mundo, né? Na verdade é o lambibota do rei do mundo, ele é apenas uma mão dele no Brasil, por isso que ele se acha tão poderoso, mas agora ele está com medo. Porque o Senado se reuniu e um senador disse: nós não podemos nos ajoelharmos diante do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal colocou o Senado de joelhos, colocou o Congresso de joelhos, colocou o povo brasileiro de joelhos. Gente, isso tem um vídeo na internet. TV Senado. Eu vi o vídeo. 2 senadores. Né? Então, o nome Tarcísio está na minha mente. Mas eu não sei agora se é do bem ou do mal. Não temos como não separar. Então, o discurso do senador é: não podemos aceitar que o Senado, que tem por missão constitucional fiscalizar o Supremo Tribunal Federal, silencie. Chega. Basta. Acabou. Vamos fazer um pedido de impeachment do senhor Cabeça de Ovo. Vocês sabem quem é. Que foi o ditador que pôs a censura, acabou com a liberdade de pensamento, de expressão e de opinião. Pediram impeachment. Um dos o advogado do Senado, um dos advogados do Senado, foi até a Procuradoria-Geral da República e protocolou um pedido de impeachment do Cabeça de Ovo. Tudo isso está acontecendo, minha gente. Então, veja, o passado nos remete ao presente. E o professor Marlon está sempre ligando o passado ao presente. Aqui nós temos um homem que hoje não aceitaria o Cabeça de Ovo. Por quê? Porque ele seguia o que diz o Salmo. A verdade e a justiça se abraçaram, e a paz reinou sobre o mundo. Então, existe verdade na política brasileira? Mentiras é o que mais existe. Falsidade e hipocrisia. Existe justiça? Ora, o povo brasileiro perdeu o respeito pelo Supremo Tribunal Federal. Essa é a verdade. Por isso as manifestações. Estão pedindo ao Congresso, estão pedindo ao Exército, SOS Forças Armadas. Porque aqueles que deviam representar a justiça não estão representando a justiça. Segundo a Constituição brasileira, eles devem ser os guardiães da Constituição do Brasil. E eles rasgaram e jogaram na lata do lixo. Todos não. 16. E agora fugiram para Nova York. Lá foram motivo de manifestação do povo nova-iorquino. Contra quem? O Cabeça de Ovo. E lá disseram: no Brasil você está fazendo uma ditadura.
Aqui você não é ninguém. Tá vendo, ó? O New York Times disse: não sei como é que os brasileiros estão suportando naquilo que é chamado uma democracia, a autocracia, a tirania de um homem. O New York Times. Mas não foi o único. Eu não tenho a lista de todos os jornais estrangeiros que dizem que o Brasil é covarde, porque está de joelhos, mas não está de joelhos, porque o povo está mobilizado diante dos quartéis, pedindo intervenção militar, pedindo justiça. Por quê? Porque o órgão responsável pela justiça não merece credibilidade, embora não sejam todos. Então, veja como o passado, Gamaliel fez um ato de justiça, dizendo que esses homens são inocentes. Eles estão dizendo que acreditam que Jesus é o Messias. Ora, mas havia um grupo que disse que Teudas era o Messias. Quando descobriram que não era, virou pó. Depois veio outro, Judas Galileu, que é pai de Barrabás, que está tentando restaurar a obra do pai que foi crucificado. E Barrabás foi preferido a Jesus. Quando apresentaram Jesus Barrabás, ele foi preferido. Mas Barrabás se converteu depois ao cristianismo. A história de Barrabás, se vocês forem ver, ele termina se convertendo. Ele desiste da revolução que ele planejava. Ele queria fazer a revolução para libertar os judeus de Roma. Então Judas Iscariote era discípulo dele, fazia parte do grupo dele. Você vê como é que o passado e o presente estão ligados? Você viu? Se não temos justiça, se não temos verdade, não temos paz. Os jornalistas estão amedrontados. Os que produzem vídeos, portanto, os youtubers como eu, têm que tomar cuidado com o que falam. Estamos sob censura. Numa democracia, o direito ao pensamento e à livre expressão, o direito de ir e vir, é inalienável, está na Constituição. Mas um homem cortou esse direito. E o papel dele era o contrário, era assegurar esse direito. Então, começamos apenas com um. Nós listamos vários. Vamos ter que falar sobre todos eles. Depois vamos lá para o livro de Isaac Jackson, tá? Mas o livro lá só será analisado depois que vocês virem que eu vou ser justo. Essa lista é dos principais membros do Sinédrio. E vocês vão ver que Hilel, Gamaliel, Aquiba e Yehuda não fede nem cheira, ele simplesmente é um compilador, ele segue a maioria. Ismael é vigorosamente contra o Sinédrio, mais do que Gamaliel. Ele chega a fundar um partido dividindo o Sinédrio em dois. Pronto. Então, o Rabi Ismael funda a ordem dos Amoraim, que vai combater a ordem dos escribas. Então, para o Rabi Ismael, Jesus foi um Amoraim. Eu não sei agora o significado da palavra Amoraim. É plural, porque termina em im. Seria Amorá. Mas, no livro lá do Casper, ele vai dizer o que é os Amoraim. Não vou procurar agora. Mas prometo a vocês que na próxima aula eu vou procurar aqui o que são os Amoraim. E aí, vocês veem que o passado, o presente estão ligados. Como será que vai acabar tudo isso? Só teremos paz se a verdade e a justiça se abraçarem. A paz reinará. A justiça brasileira perdeu a confiança do povo, por causa de 16 pessoas que rasgaram a Constituição. E o dever deles, eles foram colocados ali, não foram eleitos pelo povo, foram os presidentes que os colocaram. Então não tem o poder de mandar no povo. Agora vamos ver, o presidente da República foi eleito pelo povo. E o exército é, pela Constituição, o guardião da harmonia entre os três poderes. E, em caso de desarmonia entre os três poderes, o exército pode aplicar a GLO, que eu acho que é a Lei 142 da Constituição, fechar o Senado, fechar o Congresso, fechar o Supremo Tribunal,
mandar o presidente sentar, ir para casa e assumir o governo, como houve em 1964. Pode acontecer de novo. Não sabemos o que eles estão planejando. Então, vejam vocês, o passado, Gamaliel e Ismael, que foi maior do que Gamaliel. Ismael fundou os Amoraim, que eram os precursores dos cristãos. Cristo foi inicialmente um Amoraim. Então, até logo, chegamos a 50 minutos, até o próximo vídeo.